Olá, bem-vindo a mais um Evangelho da Graça. Estamos falando sobre as parábolas de Jesus. Hoje no Evangelho de Marcos, capítulo 4, vou falar sobre a parábola da semente. Versículo 26 a 29 diz assim: Disse ainda: O reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Essa parábola de Jesus, parábola é uma historinha que Jesus usava com elementos daquela cultura para tornar fácil o entendimento que ele queria trazer a respeito das coisas de Deus. E um dos temas mais abordados de Jesus em suas parábolas é o reino de Deus. E então nós vamos, utilizando aqui as mensagens de Jesus através das parábolas, tentar criar em nossa mente um conceito a respeito do que é o reino de Deus. E aqui Jesus diz que o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. Na parábola anterior, que também tinha o elemento da semente, naquela parábola do semeador, a semente representava a palavra. Nessa parábola nós temos aqui Jesus apresentando a dinâmica do reino de Deus, como o reino de Deus acontece. E ele diz que o reino de Deus é semelhante, é assim como se um homem lançasse a semente à terra. Você já deve ter tido sucesso em plantar alguma coisa. Eu, para falar a verdade, uma vez plantei cenouras e até ficaram bonitas, mas não tive sucesso porque não tive paciência e acabei arrancando ali antes da hora, antes do momento. Mas é muito interessante todo esse processo do plantio. Você já deve ter tido a oportunidade de acompanhar, e aquelas pessoas, como essa era a atividade econômica principal daquela época, era muito comum para eles esse contexto, e eles sabiam muito bem de todas as fases. E Jesus disse que o reino de Deus é como um homem que semeia a semente na terra. E aí depois, naturalmente, ele dorme, se levanta de noite e de dia. E a semente, que é boa, plantada na terra, pronta para que essa semente seja colhida, essa semente ela germina, ela cresce, não sabendo ele como. A única coisa que aquele homem fez foi colocar a semente no seu lugar devido. Lançar a semente na terra. E ali houve todo o efeito. A terra por si mesma frutifica. E aí vem todo o ciclo. Primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. Vamos pensar aqui no milho, né? Planta-se lá o grãozinho, e aí depois é o trabalho só apenas de acompanhar todo o processo. O pé de milho cresce, depois a espiga, e depois a espiga cheia de grãos, tudo através daquele único grão que foi plantado. E agora quantas espigas e quantos grãos em cada espiga. E quando o fruto já está maduro, diz o texto, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Portanto, o que Jesus está dizendo aqui para mim e para você é que o reino de Deus, ele não começa grande. A dinâmica dele não é de começar pronto. Ele vai crescendo, ele vai progredindo. E eu e você somos chamados para sermos cooperadores de Jesus em seu reino. Cada atitude sua, cada ação sua, segundo a palavra de Deus, o seu trabalho no Senhor não é vão. Tudo aquilo que você faz para Deus pode ter certeza, vai gerar resultado. Agora, você precisa descansar. Não cabe a você fazer germinar.
A Bíblia nos diz isso de muitas formas. Por exemplo, o apóstolo Paulo, falando sobre o seu ministério, utilizou o seu companheiro ali de ministério, também junto àquela igreja, ele diz: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. O crescimento vem de Deus. Eu e você só podemos fazer a nossa parte. E a nossa parte é simplesmente falar para as pessoas do grande amor de Deus. Eu não sou capaz de mudar ninguém, você não é capaz de mudar ninguém. Quem muda é o Espírito Santo, quem faz a obra é o Espírito Santo, e quem começa a obra também é fiel para concluí-la. E ele vai seguindo todas as etapas da sua maneira, no seu tempo, no seu jeito, conforme o seu reino, e é assim que vai seguindo. E pode ter certeza, muitos frutos virão e você não, infelizmente, não vai ver. Ou felizmente, né, para que você não se ensoberbeça. Mas muitos frutos virão de sementes que você plantou. Então, cada vez que você servir o Senhor, coisa simples, pense que isso pode redundar depois em algo grandioso, em algo glorioso. Afinal de contas, grandes árvores vêm de pequenas sementes. E grandes rios vêm de pequenos filetes de água. E tudo que você faz para Deus, pode ter certeza, em prol do seu reino, Deus vai abençoar e vai fazer com que toda essa dinâmica aconteça, não porque você é bom, porque você é eficiente, mas porque Jesus Cristo, o Senhor do reino, prometeu que vai edificar a sua igreja e nada vai poder deter esse propósito. Deus te abençoe e continue assim, sendo cooperador do Senhor Jesus no seu reino.